Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. Para você que chegou agora, meu nome é Adalgisa Pires e nós vamos continuar juntas aí nessa tarde, nesta que é a continuação do segundo dia do nosso Operate Day. Conte com a Deloitte para cuidar e transformar sua operação de ponta a ponta. Na primeira sessão desta tarde, Risk Platform, tecnologias para a gestão integrada de riscos. Você conhecerá a abordagem integrada da Deloitte para a gestão de riscos, um ecossistema de soluções com tecnologia embarcadas e impulsionadores de valor para potencializar o monitoramento de ações e gerar insights relevantes para o seu negócio. E para falar sobre isso, para apresentar esse painel, eu convido aqui então os sócios de Risk Advisory, Alex Borges e Ronaldo Fragoso. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora é com você. Só lembrando que você pode participar, aliás, mais que bem-vindo a sua participação. Você participa aqui conosco, mandando sua pergunta através do chat ou, claro, fazendo algum apontamento que você julgue interessante a respeito do tema abordado. Agora sim, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado, Gisa, pela oportunidade mais uma vez, pelo convite. Boa tarde a todos e a todas aqui, que teremos mais uma oportunidade, acho que bem interessante, de discutir um pouco desse processo, dessa visão de operação e como nós, dentro da prática também de Risk Advisories, estamos evoluindo e apoiando as organizações nesses desafios empresariais. Junto comigo está Ronaldo Fragoso. Ronaldo, se quiser também se apresentar, por favor. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. A ideia, como o Borges comentou, é a gente compartilhar um pouco da experiência que a gente tem tido nas questões de Operate com algumas soluções que a gente entende que são bastante aplicáveis e que têm um valor significativo aí para os nossos clientes, tá bom? Então vamos aqui conversar um pouco, eu e o Borges, ter a oportunidade aqui da gente trocar um pouco de ideias, um pouco das experiências que a gente tem tido. Então vamos lá, Borjão, você. Perfeito. Acho que aqui, como bem comentado, né, Ronaldo, acho que o importante é trazer aqui alguns desafios, algumas provocações que o mercado tem discutido, que o mercado tem procurado superar e trazer cada vez mais um grau de eficiência e eficácia. E acho que nesse contexto, a Deloitte teve uma oportunidade, em conjunto desse aprendizado, a construir algumas soluções com uso importante de tecnologia, tecnologias atuais, com os processos e conceitos ágeis, e que nós vamos aqui aproveitar esses próximos 30 a 40 minutos para que nós possamos compartilhar um pouco dessas experiências, não só trazendo os benefícios, trazendo como é que isso tem ajudado as organizações a fortalecer seus processos de governança. Tá? Então, nesse contexto, eu acho que uma coisa que é sempre importante dar e a gente refrisar um pouco é sobre a importância de ter uma visão cada vez mais preventiva, mais preditiva, que possa auxiliar as organizações, independentemente, né, vamos trazer um pouquinho do modelo técnico também, do modelo das 3 linhas, seja o executivo, como vem se utilizando cada vez mais desses processos, através do uso, mais uma vez, de tecnologia, seja a segunda linha, que são as áreas de área de controles, áreas de riscos, áreas de compliance, áreas de segurança da informação, e não menos importante a terceira linha, que fala sobre os processos de auditoria. Eu acho que a convergência dessas soluções que a Deloitte denominou de Risk Platform traz essa visão de futuro, traz essa visão novamente de antecipação e, logicamente, um instrumento ativo para complementar os demais instrumentos de gestão e controle que a organização possui. E aí, Ronaldo, acho que nesse contexto, antes de a gente entrar um pouquinho no detalhe, eu queria pegar um pouquinho da tua percepção de como é que esses processos têm sido obtidos e percebidos à luz da governança, né? Falar um pouquinho do conselhos e comitês, porque quando se fala um pouco da Risk Platform, é uma das principais discussões hoje presentes nesse mundo corporativo e como é que esses instrumentos estão também sendo colocados à disposição dos órgãos de gestão, né? Borges, acho que aqui um ponto importante. Ontem mesmo nós tivemos um evento sobre governança com a participação de alguns membros do conselho. Eu acho que ficou bastante claro, a gente tem vivenciado isso, que todas as organizações estão buscando melhorar nos seus processos, criar uso de tecnologia para acelerar determinadas decisões, para facilitar o processo do dia a dia. Então, quando a gente olha essa capacidade de inovação que as próprias empresas têm, mas também o que a gente tem visto de necessidade de mudança, acho que esse é o segredo. A gente não tem aqui a pretensão de ter todas as soluções para isso, mas existe um desejo muito forte no nível tanto do conselho, dos comitês de apoio ao conselho ou da própria diretoria, ou seja, no processo de governança como um todo,
que também sofram uma inovação, que tragam novas sugestões de ferramentas ou de um processo mais ágil, de indicadores mais precisos, para que o processo de decisão como um todo seja agilizado, né? Então a gente vai mostrar algumas ferramentas, de novo, não temos aqui a pretensão de dar todas as soluções, mas que a gente tem investido muito, tanto através das próprias alianças que a gente tem em tecnologia, quanto com o nosso próprio capital intelectual, para transformar alguns problemas conhecidos, né, que a gente vivencia isso aí há muitos anos já com os nossos clientes, tá certo? Em algumas soluções que ajudam ou facilitam esse processo de decisão. Então, acho que essa questão de como é que a gente consegue inovar os nossos processos e trazer soluções que agilizem tanto para os nossos clientes como para nós mesmos, porque isso também é um benefício nosso dos projetos que a gente conduz, acho que é isso que está fazendo essa mudança, né? Isso na minha visão, o ponto de melhoria da governança que está sendo dado com o uso de tecnologia. Concordo, e aí nesse conceito e nesse processo, acho que vamos destacando aqui, né, que é um dos principais desafios, que é como fortalecer então a cultura, como fortalecer esse processo de riscos empresariais. E aí nesse contexto, a gente preparou aqui para compartilhar um pouco dessas experiências, não ser exaustivo aqui em todas as discussões, mas um conjunto de soluções complementares que vem buscando aí atuar dentro da organização em todas as suas instâncias de governança, novamente de conselhos, comitês e também dentro da linha do C-Level, né, da linha diretiva. Eu acho que aqui vale o destaque algumas delas que nós vamos percorrer com maior ou com menor nível de detalhamento. Então hoje nós, conhecendo um pouco desses desafios de mercado, a gente podemos até dizer, conhecendo um pouco dessas dores, né, de como buscar essa melhor convergência, nós agrupamos isso nos 5 principais pilares de riscos empresariais, destacados ali do risco regulatório, que traz um conjunto de competências que elas abraçam de fato a organização. Acho que aqui vale um destaque que não é uma visão de um processo, de um ERP dentro de uma organização, mas aquele que busca, então, superar e auxiliar na gestão, né, desses desafios. Então, nós vamos passar um pouquinho sobre os conceitos e aplicabilidade de inteligência artificial através do uso do assistente virtual. Vamos passar sobre o Compliance on Hands, uma solução de trazer uma única visualização sobre o processo do compliance, o processo de integridade, uma vez que essa semana também, né, é a semana que consolida aí as nossas ações, o aculturamento, o fortalecimento do programa de integridade, à luz aí do nosso marco regulatório de anticorrupção. Vamos falar um pouquinho sobre o The Tracker, a avaliação de riscos dos terceiros, sejam fornecedores, sejam clientes. Vamos passar um pouquinho sobre o canal de denúncia, essa solução, agora mais destacadamente até por alguns decretos atuais, até pelos requerimentos do CIPA, que as organizações terão que ter um processo cada vez mais robusto, até treinamentos para a parte de assédio moral, sexual. O uso de EADs, fortalecer o processo desse treinamento, capacitação, disseminação de conhecimentos. Ainda, com destaque também a questão do risco operacional, na nossa competência chamada de The Risk, a alocação, a utilização de robotização através dos processos de testes, através dos processos de monitoramento. E aqui vale também o reforço que não é só uma questão para atender a auditoria interna, não é só uma questão para atender as áreas de riscos, controles, compliance, seja através de acompanhamento dos principais desafios, né, novamente em riscos, mas trazer isso também como um instrumento da linha diretiva das organizações. Vamos falar um pouco sobre as questões dos riscos estratégicos, onde a gente tem o destaque de uma das soluções ali que é o Risk Sensing, como antecipar, como poder reagir, como poder melhor conhecer os temas emergenciais e, logicamente, se estabelecer instrumentos para poder tomar as medidas nos momentos adequados e podendo até antecipar ou minimizar eventuais impactos ali, seu resultado, a sua reputação dentro da organização. Falando um pouco sobre os relatórios integrados de sustentabilidade à luz desse novo momento, voltados aos temas de ESG. E não menos importante, falarmos também sobre as tecnologias cibernéticas, aí depois com o apoio de um nosso sócio específico, que é o André Gargaro, que já teve algumas oportunidades e futuramente trará também um pouco mais dessas competências. Nesse quesito, e aí, Ronaldo, fique totalmente à vontade, começando um pouco sobre as nossas soluções, o The Risk, certo? A Deloitte, nesses últimos anos de aprendizado, novamente é uma jornada de transmissão, de compartilhamento do uso das melhores eficiências aí em tecnologia, construiu uma base de conhecimento,
Essa base de conhecimento, ela tem ali um conjunto de pilares, que é quais são os principais temas, o que as organizações estão procurando conhecer, melhor se instrumentalizar, até mesmo prevenir perdas e eventuais fraudes. Isso passou por uma consolidação de aproximadamente 500 hoje procedimentos com uso de robôs. Hoje a Deloitte consegue trazer de uma forma muito eficiente, independentemente dos desafios de compliance, de conduta, de monitoramento contínuo, de procedimentos de autoavaliação, né, o melhor conhecer os seus processos de negócio, conceitos de indicadores, conceitos de atendimento a regulamentações importantes e atuais como a SOX, como a LGPD e outras que estão, parte de lavagem de dinheiro. Então nós tivemos ali um conjunto de desafios, numa visão muito integrada, multidisciplinar, onde prevalecemos, novamente eu vou usar essa palavra, né, uma visão cada vez preventiva, e que possa atender a todas as camadas de gestão dentro da organização. Tá? E aí, Ronaldo, por favor. Então, acho que o que é importante aqui, Borges, só para reforçar, que primeiro, essa é uma base viva e dinâmica, né? A gente vai incorporando novos conhecimentos e novos testes que a gente vai entendendo e vendo a necessidade de clientes por setores distintos. Então, uma necessidade é um cliente que tem, por exemplo, uma operação de agro, outro é um cliente que tem uma operação de industrial, sistema automotivo. São diferenças significativas que a gente tem que captar e colocar na nossa base, né? Então isso é um processo de aprendizado contínuo e que ele vai melhorando a cada tempo. Mas o que eu queria destacar aqui também, Borges, é que quando você mostrou lá aquela colmeia, né, que é um pouco do nosso modelo de ecossistema, acho que a importância aqui que, de novo, essas novas tecnologias vão surgindo a cada momento, né? Não é mais cada dia, cada hora surge uma nova solução, uma nova aplicação. Então, nosso ambiente ele permite essa conectividade com soluções que os próprios clientes tenham, que a gente adeque com a nossa solução, ou que a gente até consiga aportar uma nova solução para dentro desse modelo e automaticamente aquilo vai criando essa dinâmica de novas soluções. Isso acho que é importante dizer que não é uma solução engessada e que como você falou, não é um RP que a gente está falando aqui, mas são conceitos de automação, de inteligência artificial, de integração, de APIs, que vão sendo incorporadas nessa nossa plataforma para que ela cada vez esteja melhor. Perfeito, concordo, e traz ali um conjunto de complementariedades. Então, nessa visão, olha que interessante, essa aplicação, né, esse material depois estará sendo compartilhado também aí com todos. Ela traz uma visão holística dos modelos das 3 linhas, independentemente a forma. E mais uma das coisas que eu quero só refrisar aqui, acho que destacar, é que as competências dos processos de antecipação, prevenção e até mesmo monitoramento estão cada vez mais também sendo compartilhados às linhas diretivas, né, as linhas que tomam a decisão, que gerem seus riscos empresariais. E nesse conceito, acho que vale muito a pena fazer o destaque de como funciona uma parte desse conjunto de conhecimentos. Hoje a Deloitte ela tem um conjunto de tecnologias para extrair as informações. Essas informações ou esses dados são consolidados nessa inteligência que chamamos aí de findings, com mais de aí 500 robôs sendo utilizados dentro dessas estruturas. E o destacado, né? Nós temos todo um acompanhamento desses processos, dessas informações, através aí da complementariedade da solução chamada Action Plans, que faz com que o processo seja ativo, novamente seja antecipativo, e ele até seja um lembrete, que quando nós temos alguns desafios, algumas ações, alguns prazos combinados, o quanto nós estamos atualizados e, se necessário for, repactuá-los, né, para que possamos minimizar essas questões empresariais. Nesse mesmo momento, trazendo um pouco dessa visão do de-risk, que é essa completude, uma segunda solução que vem ao encontro aí de um conjunto de desafios foi a aplicabilidade de um assistente virtual com inteligência artificial, para que ele possa ser mais um elemento, esse é um destaque, do processo de aculturamento das organizações nos seus diversos capítulos. Vamos aqui destacar a integridade, até pela Semana de Anticorrupção, onde a organização ela consegue cadastrar, tipificar o seu código de ética, suas principais diretrizes, suas principais regras empresariais, disponibilizar isso a qualquer meio, através de um acesso a um equipamento eletrônico, para que, de fato, as organizações possam dar o exemplo, disponibilizar esse conteúdo e, principalmente,
fazer com que haja um processo tempestivo, um processo periódico de fortalecimento dessa cultura de integridade. Então aqui vale muito interessante destacar que esse assistente virtual, ele não é um chatbot, ele não é uma questão simples de perguntas e respostas, mas ele traz um processo de aprendizado muito importante, ele traz um dashboard de acompanhamento onde a organização pode até fortalecer ou identificar rapidamente onde ela precisa de melhorias, um melhor detalhamento do seu processo de capacitação. E aí, Ronaldo, eu vou te convidar mais uma vez, né? Porque você aí é um dos principais responsáveis da nossa solução do assistente virtual, em conjunto com a aliança com a IBM. Queria também trazer um pouquinho da tua percepção, por favor. Obrigado, Boris. O que eu queria destacar, você mencionou, é a diferença entre o que é um assistente virtual de um chatbot, né? Então, assim, o assistente virtual ele tem uma série de novos componentes e ele tem embarcado muito mais tecnologia e inteligência, e ele captura esse histórico de melhoria, né? Então, o que a gente via no passado, a gente mesmo, quando tinha que interagir com o chatbot, é uma reclamação porque ele, se não era aquela pergunta, aquela palavra, ele não sabia responder, então isso já está superado. E ele tem muito mais usos hoje, e a gente vê até dentro da própria Deloitte, a gente mesmo usa isso, onde as pessoas conseguem interagir através de palavras-chave, através de documentos, através de históricos de perguntas, para a gente responder muito mais assertivamente. Além do que ele trabalha 24/7, ele está sempre à disposição, ele consegue incorporar essa informação no seu dia a dia, e você também permite que determinados problemas de interpretação, por exemplo, em casos de procedimentos ou políticas que estão expressas, você rapidamente consiga melhorar. Então, acho que aqui, essa relação do que a gente está trazendo de usar um assistente virtual nas questões de compliance, nas questões de regulatórias, tanto por políticas internas como políticas externas, ele é um grande agilizador, porque ele incorpora esse conhecimento, ele não depende mais da pessoa A, B ou C fazer um entendimento, que é o que a gente sempre viu, né, historicamente nos nossos clientes, um problema de assimetria entre um entende uma coisa e o outro, mesmo numa certa regra, ele ajuda muito nisso. Então acho que esse é o principal efeito aí, Borges. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Nessa mesma visão, acho que um destaque também é a solução de canal de denúncia. Hoje, uma das principais soluções aí que o mercado do entendimento, também da base consolidada. Eu acho que melhor do que falar sobre o canal, eu gostaria de compartilhar aqui um vídeo, que ele traz aí, um vídeo de 3 minutos no máximo, mas que ele traz a completude, a abrangência, como esse instrumento vem fortalecendo, antecipando e detectando de forma ágil e rápido as melhorias no ambiente de integridade das organizações. Então, por favor, se puder passar o vídeo. Você sabe ou já se perguntou como andam a ética, a integridade e saúde mental da sua organização? Será que você sabe o risco que esses temas podem trazer para o seu negócio? – 58% das denúncias de assédio moral e 61% das denúncias de assédio sexual foram concluídas e classificadas como procedentes ou procedentes em partes. Os números podem ser surpreendentes, mas saiba ainda que 40% dos eventos irregulares levantados nas empresas foram identificados por meio de canais de denúncias. Chegou a hora de você ter um canal em que as pessoas da sua empresa sintam-se seguras e acolhidas. Um lugar em que se sintam confortáveis em reportar condutas antiéticas de uma forma humanizada e, ao mesmo tempo, tecnológica. Mais do que um instrumento de detecção, o canal de denúncias é uma importante solução para a prevenção de desvios de conduta. O canal apoia as organizações no fortalecimento da cultura e da integridade. É um dos mais importantes instrumentos de governança para a adoção de práticas de ESG. Sabe como funciona? O manifestante pode fazer o relato. Entra em um dos nossos canais e conta a sua versão da história. Somos pessoas reais e preparadas para operações de riscos e fraudes. Nossos operadores foram treinados em linguística forense,
com estratégia de apuração para fraudes e assédios. Realizamos entrevistas investigativas com a metodologia Global SCAN, Scientific Content Analysis, método de avaliação da veracidade verbal utilizado mundialmente por autoridades investigativas, tudo na mais completa confidencialidade. A Deloitte participa ativamente do processo de comunicação e divulgação do canal. Sistema moderno, intuitivo e completo, aderente à Lei Geral de Proteção de Dados e General Data Protection Regulation, a GDPR. Um sistema anônimo e independente com um plano de comunicação humanizado para acolher manifestantes. Afinal de contas, denunciar é um ato de coragem. Do nosso lado, garantimos confidencialidade e suporte. Somos alguém em quem você pode confiar. Você já pensou em ter um canal de denúncias com um assistente virtual personalizado para atender às suas necessidades? A maior empresa de serviços profissionais do mundo já pensou para você. Deloitte, o canal que acolhe as suas pessoas com inteligência artificial e emocional. Ofereça esse acolhimento às pessoas da sua empresa também. Então, acho que aqui traz um destaque, só para reforçar um pouquinho da importância desse instrumento e um diferencial sobre a aplicabilidade, inclusive, do assistente virtual para apoiar nesse processo de fortalecimento da integridade e do rápido entendimento e da melhor clareza quando dá necessidade de um relato. Nossa, queria você fazer um comentário? Não, acho que é só, como você mencionou, e só para dar o destaque, a gente tem a possibilidade de uso do assistente virtual para várias considerações, né? Entre elas para o próprio canal de denúncia, seja para políticas de RH, seja para até áreas de negócio que podem ser utilizadas, tá bom? Acho que é só esse destaque aí, Borjão. Muito bom. Nessa mesma sequência, trazendo um pouco aqui de uma outra experiência também que vem sendo muito fortalecida e vem ajudando muito nessa questão da antecipação, da gestão dos processos, até mesmo das crises empresariais, é ter uma solução robusta de canal de incidentes, que ela possa trazer uma consolidação, uma convergência, uma rápida antecipação da identificação para o endereçamento das ações que sejam necessárias. Então, o canal de incidentes, ele vem trazer, com o uso de tecnologia, a melhor distribuição dentro de um processo, dentro de uma harmonização, de uma hierarquia, né, de informações, a quem envolver, quando envolver e trazer esses processos cada vez mais tempestivos. E isso vem sendo muito priorizado até mesmo pela essa necessidade, não só de riscos, sobre temas emergentes, temas que estão surgindo dentro do ambiente empresarial, cada vez mais rápidos, cada vez mais velozes, mas também para antecipação e discussão de eventuais crises que possam surgir. O Compliance on Hands é uma solução que a partir desse mês também está concluída. Ela traz como uma importância a visão integrada sobre o grau de eficiência ou eficácia do processo de integridade, do programa de integridade empresarial, trazendo automação, tempestividade, a parte de alinhamento e, não menos importante, acessibilidade à informação a todos e a todos. Vai ser uma grande convergência, como se fosse, não simplificando aqui, mas trazer numa única tecnologia toda a abrangência do código, toda a abrangência das principais diretrizes, o grau de eficiência, o grau de aplicabilidade, os treinamentos que foram executados pelos profissionais, onde a organização vai ter numa única visão a ela como completa sobre o seu processo de compliance, sobre o seu processo de integridade. E quando eu falo compliance em todas as suas instâncias, mas ao mesmo tempo também ao profissional, para que ele possa verificar o nível de aderência, o nível de treinamento e, logicamente, poder rapidamente interagir também com as demais tecnologias que estão à sua disposição para prover conhecimento. Acho que aqui, Borges, só um destaque, né? A gente tem visto muitos dos nossos clientes alertando para o fato que muitas vezes você colocar uma base de um assistente virtual, por exemplo, na intranet, muitos dos colaboradores estão numa unidade industrial remota e que ele não consegue acessar, é difícil. Então, aqui é uma solução que permite que esse colaborador, porque arriscaria dizer que se não 100%, mas muito próximo disso, tem um celular, tá certo? Então, através dessa tecnologia, a gente consegue levar individualmente para cada colaborador a necessidade de regras de compliance, que ele possa interagir, perguntar do jeito que ele quer, ter o acesso a essa informação, não necessariamente ele tendo que estar conectado na rede da companhia, mas que ele possa usar o seu próprio dispositivo para fazer essa ação, tá certo? Perfeito, perfeito. Aqui trazendo um pouco do processo de monitoramento,
Um dos aspectos que hoje nós vemos percebendo no mercado é as organizações possuem os seus processos sejam para atendimento a uma lei de LGPD, seja para atendimento a uma questão regulatória de lavagem de dinheiro, seja uma questão também de risk assessment para a parte de anticorrupção. Mas a pergunta é, como eu estou vendo isso de forma integrada, como eu estou vendo isso de forma única e quais são os instrumentos que eu posso me utilizar para garantir que os principais red flags que as organizações possuem, que têm que ser analisados, têm que ser monitorados, como é que essa convergência vem se dando. Então, essa aqui é uma solução também que ela vem a consolidar, mais uma vez, ser um instrumento adicional nesses elementos, mas trazer uma visão residual, que isso eu quero também refortalecer um pouquinho aqui, que é aonde estão os nossos principais desafios de melhoria do ambiente de controles, de melhoria do ambiente do walk the talk, do exemplo, né, da alta administração, para que nós possamos necessariamente e tempestivamente poder identificar, corrigir, minimizar esses eventuais exposições. Então é uma visão muito integrada, que busca consolidar, e uma coisa que vem sendo também percebido por nós, que é um diferencial também, é trazer uma uniformização do que seria o DNA de um programa de compliance dentro da organização, que independentemente poderia consolidar e detalhar as demais regulamentações que uma organização também tem que atender, né? E eu sempre uso, um bom processo de monitoramento decorre também um atendimento a demais regulamentações, sejam elas das mais diversas naturezas. O destaque que eu daria aqui, você fez aquela pergunta logo no início, né, Borges, da questão da governança, né, o que tem mudado? A gente tem visto cada vez mais dos membros de conselho, dos presidentes de conselho, dos membros de comitê de auditoria, que evitem surpresas, né? Assim, que a pior coisa para um conselho ou até mesmo para um diretor executivo de uma grande empresa é ele ser surpreendido com algo que ele não esperava. Surpresas acontecem, mas se ele pergunta, poderia ter sido antecipado ou poderia ter sido avisado antes. Então esse é um processo que ele permite que ele seja avisado com certa antecedência se algum risco de compliance possa estar começando a ficar mais alto do que deveria, né? Então acho que esse é um sistema de avisos para o board e para a diretoria que ajuda a evitar essas surpresas, né? Verdade. E aí, para trazer um destaque, né, Ronaldo? Quando a gente estava ontem desse encontro, que também está disponível para vocês, acho que um grande destaque foi, se eu tenho conselhos cada vez mais provocativos, como os comitês que assessoram esse conselho, sejam de estratégia, sejam de pessoas, sejam de auditoria e riscos, eles também podem participar e deixar esse processo cada vez mais tempestivo em suas discussões. E nesse processo, não menos importante, como nós, como executivos e executivas que tomam as nossas decisões, lidamos com os nossos riscos no dia a dia, se usamos desses instrumentos também para que possa ser mais um elemento na nossa tomada de decisão. Tá? Aqui, trazendo um pouco desse destaque do Compliance on Hands, passando um pouco para vocês sobre o The Tracker. O The Tracker também é uma solução consolidada, que temos aqui de uma atuação multidisciplinar. Aqui é o grande destaque dessa solução. A gente consegue trazer uma avaliação de riscos empresariais de terceiros, sejam fornecedores, sejam clientes, nas suas diversas instâncias, sejam elas reputacionais, sejam elas financeiras, sejam elas de labor. Então a Deloitte conseguiu consolidar de uma forma multidisciplinar, de uma forma totalmente integrada com o uso dessas tecnologias, para que de fato a organização possa ter a jornada desse relacionamento de terceiros dentro da sua organização. Então aqui acho que uma coisa que a gente tem percebido e tem sido um elemento importante também provocado por vocês, deixo aqui nosso agradecimento, que é, como eu analiso a questão reputacional, quando eu analiso a questão de riscos, mas eu aceitei o risco daquele terceiro dentro do meu ambiente, como agora eu monitoro? Como eu sei que a ponta que tem um relacionamento, a área de negócio que tem esse relacionamento com esse terceiro, vem de fato trazendo uma gestão efetiva dos riscos, trabalhando e aprimorando os seus processos, desde uma obrigação contratual, uma obrigação fiscal, uma obrigação trabalhista, uma obrigação financeira, uma obrigação estratégica, né? Porque agora, principalmente até nessa nova mudança da cadeia de supply chain, esse processo vem se dando. Então é muito gostoso falar do The Tracker, porque ele vem se fortalecendo muito rapidamente dentro do lado empresarial
e sendo de fato um dos principais instrumentos, não só de uma área de compliance, não só de uma área de supply, não só de uma área financeira, não só de uma área trabalhista, de uma área de labor. Então, quer dizer, tem sido uma gostosa surpresa, se eu pudesse usar esse termo aqui, o aprendizado e a evolução que essa tecnologia vem provendo junto às empresas brasileiras. Ronaldo? Eu acho que isso já é uma demanda de algum tempo, né, de como administrar o risco de terceiros, e acho que essa tecnologia ela tem ajudado tanto as empresas ou a nós mesmos a evoluir. De novo, o conceito aqui é um processo, por isso que é uma plataforma, é um processo que a gente vai evoluindo e vai incorporando conhecimento e tecnologia nessa solução. Acho que isso é o... Perfeito. O The Tracker também, nós fizemos um capítulo importante aí em função de algumas necessidades empresariais voltadas à parte de doações e patrocínios. É uma solução hoje que ela olha a estratégia da organização, ela consegue acompanhar e monitorar a vida desse processo de doação e patrocínio, independentemente com o terceiro, independente com a instituição ali social com que esse patrocínio vem sendo feito. E, logicamente, um destaque, ele traz um nível de aderência sobre os processos administrativos, sejam eles o que foi feito dessa doação, quais são os documentos fiscais, quais são os documentos que envolvem o cliente ou o fornecedor. Em outras palavras, todo o aspecto de integridade reputacional, que aquela ação hoje que foi executada em função de um objetivo, em função de uma estratégia, ela teve a sua medida, ela teve o seu objetivo dentro de todas as instâncias, né? E passando, não menos importante, sobre a questão também do compliance, até para poder minimizar eventuais aí surpresas ou alguns aprendizados históricos de processos aqui um pouco mais recentes. Acho que aqui vale um destaque, Borges, né, que principalmente depois do advento da lei anticorrupção, muitos dos nossos clientes descobriram que tinha uma fragilidade grande porque não olhavam o processo de doações e patrocínios do jeito que deveriam. Então descobriram que ali tinha um espaço grande de melhoria e tinha uma fragilidade também por outro lado, e que trazia essa exposição de que por ali poderiam ter aí muitos eventuais desvios ou riscos que os clientes não estavam querendo mais correr, né? Então acho que essa ferramenta permite que você monitore, que você avalie documentação suporte, o nível de doações e patrocínios existentes, quem aprovou, quando, todo o histórico, e que a gente viu em vários casos, até por questões regulatórias, o próprio regulador quer olhar isso com muito mais profundidade do que ele olhava. Então, o aumento de demanda para o controle sobre doações e patrocínios foi muito maior do que se a gente olhasse historicamente. Então, teve um efeito do que aconteceu nos casos que a gente viu de problemas de corrupção, e também o reforço que os reguladores deram para que as empresas controlassem isso adequadamente. Então, acho que essa ferramenta ajuda, porque não é uma atividade recorrente, né, que ela não está no DNA muitas vezes da companhia, mas é uma atividade que ela precisa controlar bem e ela precisa ter uma ferramenta que ajude esse processo. Até bem comentado, não vamos entrar aqui no novo decreto, né, que pauta hoje a lei anticorrupção, mas entre um dos aspectos foram de fato ter um bom risk assessment, ter um bom monitoramento, e um dos processos de monitoramento não deixa de ser também doações e patrocínios, muito bem lembrado. Aqui a parte do risk sensing é uma outra também solução muito gostosa de se falar. A Deloitte hoje aplica diversos conceitos, diversas, vamos falar assim, metodologias, e tem o apoio também de uma plataforma, de uma tecnologia, onde a gente consegue, com base nas informações públicas disponíveis, fazer um entendimento não só do setor, não só daquela indústria, não só de uma região, até de uma geografia, mas procurar entender qual o nível de risco, qual o nível de assertividade das informações, seja por um critério, uma premissa a ser definido pela organização. Para que essa ferramenta hoje, essa solução, ela vem muito ao encontro? Para poder ser um instrumento de antecipação, de prevenção, de reflexão, sim, dentro dos seus processos de avaliação de riscos empresariais, tirando um pouco aquela sensação do conforto. Será que eu conheço tudo? Será que eu conheço tudo mesmo dentro do meu setor, dentro dos meus concorrentes, dentro da minha cadeia de ecossistema com aqueles que me relacionam?
ela faz uma sinergia também muito legal com as demais soluções, mas ela traz uma visão antecipativa, onde eu tenho uma entrada clara de algumas informações, alguns dados, onde eu procuro aplicar os critérios baseado em risco, baseado em apetite, baseado na minha cultura empresarial e, logicamente, ter um instrumento efetivo de monitoramento que pode ser na tempestividade que as organizações entendam, sejam elas de minutos, sejam elas diárias, sejam elas numa periodicidade aí a ser aí em conjunto consolidada. Que o destaque aqui, como o próprio nome fala, né, Borja, é um sensor de riscos, né? Então, a gente consegue hoje atender para alguns clientes que querem saber, por exemplo, na questão de aspectos de concorrentes ou aspectos mesmo regulatórios ou a questão de fornecedores, né? Eu consigo criar indicadores a partir disso e que antecipam, que dê essa visão preventiva do que está acontecendo, né? Então, acho que esse é o grande fator aí que o Risk Sensing traz, é permitir essa visão mais estratégica de alguns temas, mas com uma maneira tecnológica, não só pela percepção, mas o que tipo de informação que tem e como ela pode ser compilada. E ela faz aí um detalhe, né, Ronaldo, porque assim, novamente não queremos ser exaustivos, mas trazer essa complementariedade que é uma consolidação, não só de temas que podem pegar, inclusive, as questões cibernéticas, onde tem também um processo de alinhamento muito legal aqui pelas nossas tecnologias. Aqui trazendo um pouco do Suri. O Suri hoje é uma solução para ajudar as organizações a poder preparar, consolidar e reportar e trazer informações e indicadores ágeis ao mercado. Essa solução ela vem sendo consolidada para ser mais um elemento complementar de auxiliar as empresas, mais uma vez, ao que eu devo reportar, com que qualidade eu devo reportar, com qual periodicidade e todo o armazenamento e o conteúdo dessas informações para trazer as rastreabilidades que sejam necessárias dentro desse processo. Uma outra complementar também que não podemos deixar de mencionar, que já é de conhecimento de todos, mas aqui também é um prazer sempre trazer o destaque, que é a nossa solução do Match Matters. Essa solução ela teve um encontro com um objetivo, um propósito social de impacto, onde nós procuramos organizar e apoiar, né, é importante dizer que é uma solução hoje, ela não tem fins lucrativos, que ela tem que buscar o principal desafio, buscar como é que esse desafio pode ser solucionado pelo ecossistema de mercado e trazer essas conexões de negócio, onde nós podemos aí apoiar as organizações através da plataforma na superação dos seus desafios, na superação desses temas hoje tão latentes, pelas essas transformações e na velocidade que elas vêm acontecendo no mercado. Então ela traz uma visão não só para startups, para scale-ups, para grandes organizações, mas é de fato unir as pontas em todas as suas extremidades, tá? Acho que estamos chegando perto do fim aí, Borja, deve ter mais uns minutinhos, acho que só para a gente aproveitar um pouco do que a gente tem vivenciado aí, pela experiência e também de alguns clientes, e que a gente apresentou um conjunto de soluções, né, que a gente chama dessa plataforma de riscos. Nenhuma delas isoladamente vai resolver todos os problemas, nem é isso que a gente imagina, mas acho que o conjunto de soluções e os aprendizados que a gente tem tido, acho que tem ajudado muito a minimizar determinados riscos de negócio que as organizações estão expostas, a permitir esse modelo de monitoramento mais adequado, a permitir um processo de gestão em determinadas áreas que são críticas, né? Sempre lembrando que gestão de risco também é um processo, é uma ciência, mas ele pressupõe algumas priorizações, você não vai querer gerir todos os tipos e todas as naturezas de risco. Então, acho que essas tecnologias ajudam as empresas e a gente também a tomar um processo de decisão mais efetivo e um nível de eficiência muito maior, né? Então, acho que se a gente for aproveitar os últimos minutos aqui para a gente olhar um pouquinho o que a gente vê de agora em diante, né? Quer dizer, a tecnologia ela já está aí, né? A disponibilidade de tecnologia já está aí, ela é um meio de ajudar, mas a gente tem que ir incorporando esse tipo de conhecimento, esse histórico, dentro dos processos ou dentro dos ambientes aí que a gente tem visto em alguns clientes, tá certo? Perfeito. E dentro desse conceito e desse processo que você bem destacou, Ronaldo, eu vou reforçar um pouquinho, que é, hoje a gente percebe que as organizações estão aplicando essas tecnologias, né, através de robotização, inteligência artificial, para as áreas de governança, para essa temática de riscos empresariais, só que ainda às vezes há um desafio, aonde elas estão posicionadas, quais são os papéis e responsabilidades, como esse processo se conecta, como essas informações se conectam para uma tomada de decisão, né, para suportar, logicamente, a estratégia, está vinculado ao processo de riscos empresariais, e o mais importante também, né,
como isso chega, e aí voltando para o início da nossa conversa, como isso chega para o Conselho, como é que isso chega para os comitês, como é que isso traz uma visão antecipativa para os comitês, preventiva, predictiva, né? Para que as pessoas, os profissionais, possam se sentir mais confortáveis na gestão dos seus riscos empresariais, né? E para fechar esse raciocínio, né? Já que nós estamos falando de operate, né? Que é o que a gente está dizendo, por que operar? Porque os clientes poderiam olhar e falar assim, mas eu não posso fazer isso sozinho? Lógico, o cliente pode, ele tem condição, recurso e tecnologia para fazer. Mas muitas vezes o tempo que ele vai gastar, ou o recurso que ele vai ter que dedicar, ele pode dedicar para outras atividades que são mais estratégicas do que essas que nós falamos aqui. Então acho que aqui é o ponto de inflexão, é por que a gente está se especializando nestas operações que a gente mostrou aqui. Porque muitas vezes o cliente tem que também fazer escolhas estratégicas e que se ele for colocar recursos, investimento, novas tecnologias para resolver esses assuntos que nós colocamos, ele está deixando de cuidar de outras questões estratégicas, já que os recursos são finitos. Então acho que essa é só a observação final, por que a gente acredita que a função de operação nessas áreas a gente pode ajudar bastante os nossos clientes, tá certo, Borges? Perfeito. Perfeito, concordo. E aqui tem sido, novamente, eu tenho que também vou fazer as considerações finais, passo para você. Agradeço, muito obrigado a todos e a todas presentes aqui conosco. Esperamos poder ter trazido algumas provocações, algumas reflexões, como esse processo vem sendo consolidado, através da excelência do conceito da operação, do Operate que a Deloitte vem desenvolvendo, onde há, acho que uma troca mútua desse o que nós temos como desafios, como é que esses desafios podem ser superados, e logicamente com processos cada vez mais ágeis e com uso de tecnologia. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Passo para você aqui, Ronaldo, por favor. Também um obrigado, aí, uma boa tarde a todos e espero que tenham gostado aí da nossa discussão, nosso bate-papo sobre soluções de risco e plataformas tecnológicas. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem, muito obrigada então pela participação de vocês. Estivemos aqui então nesse painel, abrindo os trabalhos da tarde de hoje, né? Alex e Ronaldo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.